Olá, pessoal. Estamos novamente juntos para mais uma live. Estou aguardando o pessoal entrar. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito impactante na vida da gente. Então, e é interessante porque, embora eu esteja falando hoje sobre dependência emocional, eu vou falar para vocês também sobre o que leva a gente a agir de alguma maneira que a gente não imagina por que a gente age dessa maneira. Então, o dependente emocional, vou falar um pouquinho do dependente emocional, que é aquele que fica o tempo todo querendo satisfazer o outro e que não suporta sequer imaginar que vai ser abandonado. Alguém de vocês já passou por isso? Ou conhece alguém que já passou por isso? Então, esse é o dependente emocional. É aquele que fica com o olhar à espreita, querendo saber se vai ser aprovado o tempo todo e que passa por cima dos próprios sentimentos porque ele tem aquele arquétipo do mártir. Sabe mártir? Aquele que passa por cima de si em nome do outro. E por que alguém na vida vai fazer isso quando já é adulto, vai passar o tempo todo em cima de si mesmo, não vai ler o próprio sentimento, não vai se auto-ler, né? Se a questão está abusiva, se você pôs os seus limites corretos e vai ficando cada vez mais triste e com aquele olhar à espreita, à espera de um afeto. E eu não estou falando de relacionamentos abusivos, mas de pessoas que fatalmente vão entrar em relacionamentos com pessoas abusivas ou, pasmem, vão entrar em relacionamentos dando o recado de que sim, eu estou aqui para te servir e, no final das contas, o abuso vai acontecer. Porque essas pessoas já estão acostumadas desde muito cedo a servir. Desde muito cedo essas pessoas estão acostumadas a precisar de um olhar de afeto através do esforço em ser amada. Agora eu vou perguntar para vocês, essas pessoas têm consciência? Em algum momento elas vão ter essa consciência, vocês podem ter certeza. Eu acho que algumas talvez não tenham consciência em momento algum, mas é muito raro. Porque esse tipo de comportamento, ele sempre leva ao sofrimento, sempre. E é um comportamento que pede o reconhecimento do outro, pede que o outro fale, puxa, como você é legal, como você é bacana, ou um olhar que signifique um afeto, que signifique, estou passando a mão aqui, estou dizendo, sim, você é uma pessoa legal. Então, o que acontece com a pessoa que precisa ultrapassar todas as cercas emocionais e às vezes está cansada, às vezes passou um dia de trabalho, cuidou de crianças, estou falando no caso da mulher ou mesmo do homem que tem esse tipo de dependência emocional e mesmo estando cansado, ainda fica a serviço do outro, mesmo estando capengando, ainda está a serviço do outro, e na maioria das vezes inibe toda a forma de autoprazer que pode ter. Puxa, eu queria ler um livro, eu queria fazer algo para mim, comer uma comida que eu gosto, e já nem sabe, ou nunca teve a oportunidade de se auto-pesquisar e ver o que eu sinto que vai me dar prazer. Porque o prazer está direcionado ininterruptamente ao olhar de benevolência desse outro. Então agora nós vamos para a possível origem desse estilo de codependência e de outra coisa que eu chamo de conarcisismo, que é aquele que é dependente do narcisista. Muitos homens são dependentes de uma mulher narcisista, por exemplo, ou vice-versa, porque também tem um medo de abandono.
Então eles ficam calados quando a relação com os filhos é extremamente abusiva e desqualificadora, por medo, e são coniventes, mesmo sabendo do terror que está acontecendo, são coniventes, falam assim, sua mãe é assim mesmo, tem que ter paciência com ela. Ou a esposa fala assim, não, seu pai é assim mesmo, tem que ter paciência. E daí engloba toda a percepção como algo cultural, como algo que é da cultura, e pior, deixa de ver o próprio sentimento, não só de si próprio, mas a conexão com o filho. Será que esse filho está sendo abusado? E por que não faz isso? Porque existe um medo, um terror do medo do abandono, tanto da parceria afetiva, quanto dos filhos em relação a essa mãe ou a esse pai. Então a gente vai pensar um pouquinho na questão da vida adulta, o que acontece na vida adulta com essas pessoas, e eu vou dar um exemplo que nós todos temos múltiplos eus dentro de nós atuando ininterruptamente. O que acontece com esses múltiplos eus? Como que eles funcionam? Então eu vou dar um exemplo que teoricamente nada tem a ver com abuso e com a questão da codependência, mas para ficar mais claro como que essas questões acabam funcionando. Olha que interessante. Vamos dizer que você é uma pessoa que passa o dia muito bem, tranquilamente, e de madrugada o que acontece? Toca um sininho interno enquanto você está dormindo mesmo. E você vai lá na cozinha e assalta a geladeira, come tudo que tem na sua geladeira. E aí você come tudo que tem lá, volta para a cama, e quando você volta para a cama, você já está pensando um pouquinho, puxa, não devia ter feito isso. E quando você acorda de manhã, te dá aquela ressaca de mal-estar. Fala assim, puxa vida, eu vou me prometer que eu não vou mais assaltar a geladeira de madrugada. Que coisa, eu jantei bem, eu comi bem, por que... Caramba, por que eu de madrugada eu acordo e vou lá e assalto a geladeira? Então eu vou contar uma novidade, uma notícia para vocês. Porque aquela pessoa que assaltou a geladeira não é a mesma que está se autoquestionando. Já é uma outra pessoa que está se autoquestionando. E quem que será que é essa pessoa que assaltou a geladeira que está dentro dessa mesma pessoa, dessa mesma máquina biológica? Quem será que é essa pessoa que assalta a geladeira e que depois não se comunica com esse outro eu, e esse outro eu fala assim, puxa, eu não vou mais fazer isso, eu me prometo, eu tenho certeza que eu não vou assaltar a geladeira de noite, e de noite o que acontece? Esse outro eu deve estar em outro lugar, dormindo provavelmente, sonambúlico, e quem toma posse é essa pessoa que precisa devorar a geladeira. Muito bem, estou falando isso tudo porque a gente vai chegar na codependência, a gente vai chegar na questão do abuso, a gente vai chegar em tudo isso. Então vamos lá, da criança ferida. Então, para falar sobre isso, eu vou falar que o nosso estado de vigília, ele tem muito mais simbolismos do que a gente pode imaginar. Muito mais. A gente acha que quando a gente sonha com as coisas mais esdrúxulas e fala assim, isso aí deve significar alguma coisa, sonhei com barata, vou apostar na loteria, na loteria não, no jogo do bicho, tudo tem um simbolismo oculto. E tem muitas terapias que encontram, sim, os simbolismos ocultos dentro do universo onírico e pode ajudar muitas pessoas a ressignificar a própria existência através dos sonhos. O eu que está no universo onírico, ele não é o mesmo eu que está no estado de vigília. Por isso que quando nós estamos no universo onírico, nós entendemos o sonho e a gente não fica, olha que coisa bizarra que aconteceu, a não ser que você esteja um pouco mais lúcido dentro do sonho, mas isso já é um outro papo por um outro momento. Muito bem, o que acontece quando você vem para essa área que nós estamos agora, que é o nosso mundo de vigília? Pasmem, a mesma coisa, idêntico. Nós estamos vivendo num mundo repleto de simbolismos. E esses simbolismos, vocês vão pensar, nossa, será que esses simbolismos vêm sempre de algo que aconteceu na minha infância? Na maioria das vezes sim, mas não sempre. Então vamos pensar que
essa pessoa que assaltou a geladeira, vou dar uma ideia, porque para cada pessoa é diferente. Que essa pessoa que assaltou a geladeira, ela estava se sentindo, ela se sente normalmente ao longo do dia muito poderosa, mas o fundo é falso. O fundo é falso, ela falta simbolicamente o leitinho da noite, o aconchego da mamãe à noite, que provavelmente ela não teve a sensação desse aconchego que pôde dar segurança e ficou simbolizado nessa voracidade de avançar na geladeira. E aí ela se nutre, que nem o nenê quando mama de noite, que não lembra que mamou de noite, e durante o dia está nutrido e pode ir para o dia. Então, essa falta, o organismo vai compensar na madrugada. Gente, eu estou inventando uma possível resposta, porque a gente sabe que para cada pessoa é de um jeito. Mas aí eu vou nessa invenção dessa solução simbólica, que é isso que eu quero chegar para contar para vocês, nessa invenção simbólica, você pode fazer um processo terapêutico e ir lá naquela criança, naquele bebezinho que ficou faltando o leitinho quentinho, ou a conexão da mamãe com o nenê, que no caso era você lá atrás. E por várias situações na vida você se sentiu com o mesmo desamparo, até que o seu organismo, a sua máquina biológica, que ela é excelente para sobreviver, ela arrumou uma alternativa para você poder lidar bem com a vida. Sabe qual que foi essa alternativa? Vou comer de madrugada, não dá para a mamãe dar leite, ou ela não deu leite na época que eu precisava, eu não tive esse leite, mas eu mesma vou me autossuprir de modo inconsciente, como quando eu era pequenininha, vou lá na geladeira. Então, enquanto não acabar essa carência na minha vida, enquanto eu não resolver essa carência da falta do leitinho, ou do aconchego, ou da segurança que a minha mãe, ou meu pai, ou o ambiente poderia ter me dado, eu não vou conseguir entender por que eu assalto essa geladeira. E vou falar mais para vocês. Eu não vou conseguir não só não entender isso daí, como eu não vou conseguir resolver. Eu posso até entender, olha, realmente me faltou o leitinho bom, me faltou o carinho, me faltou a conexão, me faltou a coragem. Meus pais não me ofereceram esse aconchego, essa confiança, e eu acabo suprindo isso daí na geladeira. Vamos dizer que é o simbolismo. Mas às vezes você sabe disso e não resolve. Por quê? Aí eu vou puxar o lado para o MDR, porque você não reprocessa como você pode reprocessar num sonho. Que o sonho é uma tentativa do cérebro reprocessar conteúdo emocional por meio de um tipo de simbolismo. Aqui na nossa vida de vigília, vocês podem ter certeza que a gente faz igualzinho. Então, várias e várias situações ocorrem com diferentes cenários ou parecidos e que têm o mesmo conteúdo emocional. Então vamos lá para o lado da codependência. Vamos dizer que você é uma criança, que você foi criado num lar onde os seus pais ou não estavam conectados com você, ou eram pais que poderiam até ter algum desajuste. Existem vários pais que têm desajustes mentais e que não obrigatoriamente são pais abusivos. Mas pode ter algum pai adoecido, seja que tipo de adoecimento for, ou pode ser que tenha tido muitas brigas, ou pode ser que seus pais tinham o costume de te desqualificar, por exemplo. Pode ser que a tua espontaneidade foi totalmente inibida por muitas críticas. Então, alguma coisa aconteceu quando você era lá, pequeno, lá atrás, que você não se sentiu suficientemente amado. Então, você ia procurar, e eu gosto sempre de fazer essa simbologia, adoro as simbologias, aliás, nós somos uma simbologia, né, do nosso mundo interno. Então, você queria o leitinho bom e sempre esse leitinho não vinha tão bom quanto você esperava. Porque não vinha mesmo, porque esses pais, eles não tinham a capacidade de dar esse afeto com esse leite totalmente bom. E o que aconteceu com você? Você criou um imaginário no seu cérebro para você sobreviver, achando que se você agradasse todo mundo, esse leitinho bom viria. Então a gente vai criando
ideias para controlar a realidade, porque a realidade às vezes é muito difícil e a gente cria subterfúgios para ter o leitinho bom, no caso aqui da codependência. E o que acontece? Resolve essa situação? A gente imagina que sim, é aqueles mecanismos de defesa que a gente tem para a gente não entrar na dor que existe dessa criança que foi machucada, da criança ferida, que é até o título dessa live. Então, o que eu faço para não entrar em contato com a minha criança ferida? Porque a minha criança ferida que não recebeu afeto suficiente, um olhar que desse significado positivo para mim, ou que desse um holding, né? Aquele abraço que desse a segurança, não foi suficiente. O que eu faço com isso daí? Eu guardo, porque é insuportável, uma dor impensável. Então eu vou deixar essa dor aqui do lado para eu não sucumbir, porque eu acho que eu não vou sobreviver. E isso daqui, às vezes, não é nem pensado, na maioria das vezes não é nem pensado. Então eu vou criar artifícios ao longo da minha vida para suprir a falta deste afeto, desse olhar, dessa compreensão, dessa validação, desse bem-querer, dessas questões que não ficaram suficientemente boas ao longo da minha formação. Então, existe uma criança ferida e que tem um modo de funcionar mágico para controlar a realidade, para ela sentir que ela vai sobreviver. E ela entende que ela só vai sobreviver se ela agradar aos pais. Só que a partir daí, os pais, que são os nossos primeiros modelos, eles abrem um espaço e a pessoa vai para o mundo. E ela entende que todo o resto da humanidade vai enxergar, vai poder recebê-la se ela continuar com esse modelo de aceitação de tudo que vem do outro, de ser boazinha, de eu não vou sentir que eu tenho dor, eu não vou sentir nada disso, porque se eu sentir isso, primeiro que eu entro em colapso e depois que eu não vou ser amada. Então meus pais têm que ser mais importantes do que tudo na minha vida. As pessoas são mais importantes do que eu mesmo. Porque se eu mostrar quem eu sou, provavelmente eu vou ser rejeitado. Provavelmente eu vou ficar desamparado e essa criancinha aqui vai morrer. Não vai aguentar. Vai entrar naquele colapso que eu tenho tanto medo, tanto medo. E aí o que acontece? É a mesma coisa do que a pessoinha que vai lá e que pode ter 50, 60, 30, 40 anos de idade e vai lá e assalta a geladeira. Ela vai achar que ela se sacia e por um bom tempo ela vai achar que fica tudo bem ao longo do dia, mas não vai fazer a correlação de que ela está se saciando com esse leitinho bom na geladeira ou que ela está se saciando com esse leitinho bom sendo boazinha com os outros, passando por cima dos sentimentos. E aí ela vai ficar viciada, essa pessoa que é codependente, ela vai ficar viciada olhando com aquele olhar de espreita para ver o que o outro quer, o que o outro deseja, para desconstruir qualquer percepção que seja diferente do que o outro deseja. E vai se transformar numa excelente cuidadora dos outros, em detrimento de ser cuidada por si mesma e de deixar ser aconchegada pelo outro também. Então ela vai se queixar, muitas vezes, de que não está sendo amada pelo parceiro suficientemente. E às vezes o parceiro não é abusivo, por exemplo, mas essa pessoa vai ter dificuldade de entrega para ter um vínculo, porque ela não fez o luto daquele vínculo que não foi bom o suficiente. Vocês entendem? Então, enquanto a pessoa não vai lá naquela criança que foi ferida, e quem que vai? Vai a parte adulta repleta de recursos. Vai a pessoa que pensa sobre as suas próprias questões. Então, nós temos muitos eus dentro de nós mesmos. Então, esse aspecto nosso que consegue observar que só está sendo cordato, este aspecto já é um aspecto de recurso que consegue se separar e ver, olha, tem uma parte minha que sucumbe. A única coisa que esse aspecto não sabe é que ele pode se dividir e olhar e ver o caminho para onde que vai essa pessoa que está dentro de si, grudadinha nos recursos também,
Porque aí tá muito grudada. Não é quando você dorme que você realmente desgruda e vai lá um pedaço teu pedindo leitinho bom, assaltando a geladeira. Não. Quando você é um codependente, essa criança ferida, ela anda colada com os seus recursos, o tempo todo colada. Então não é tão diferente. Por isso que eu quis dar esse exemplo simbólico também da geladeira. Porque aí vocês conseguem ver com mais clareza a separação desses eus. Então esse outro eu, que é o eu carente, que é o eu que não foi suficientemente amado, ele vai usar essas partes de recursos e vai falar assim, não, vamos lá juntos, tá? Eu vou possuir você, inclusive. Você percebe que tem algo errado, mas como eu tô no modo sobrevivência, então eu tô lá atado a você, como se fosse um robozinho o tempo todo, falando assim, perigo, 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 vamos suprir o outro, porque senão eu levo você de recursos pro buraco junto comigo. Junto comigo. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, esse aspecto, essa criança ferida, ela literalmente pode levar o eu de recursos para o buraco. E sabe por quê? Porque esse eu de recursos, ele nutre tanto esse perigo, que nem tem mais, porque não é todo mundo que é igual papai e mamãe, e você já está adulto, você já pode ter outras experiências bem diferentes, com outras histórias, mas ele não consegue se libertar. Não consegue, até que essa parte aqui entre em falência energética, física, de tanto ficar no perigo, preso por esse aspecto. E aí tem muitas pessoas que despertam e que falam assim, peraí, deixa eu me levar, que não sabe que tem mais gente aqui dentro, deixa eu me levar para uma sessão de terapia. E no processo terapêutico, ou não, se você, por exemplo, essa live pode ajudar vocês também, fazendo o processo de meditação, encontrando essa criança ferida, vou dar exemplo do processo terapêutico. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar os aspectos de recursos e esse pedaço, esse eu, essa entidade da pessoa que está em sofrimento. E por uma linha associativa vai indo lá para os momentos onde faltou amor, onde faltou reconhecimento, onde faltou validação, onde faltou o leite bom, onde faltou a conexão. Eu te vejo, você existe, você tem valor, você é importante para mim. Então, um ambiente que suprisse a existência deste ser que estava vindo. Só que nessa altura, quem que vai fazer isso? A própria pessoa. Porque a própria pessoa já consegue perceber esse aspecto. Olha que fantástico. E a gente pode se curar. E a gente pode se conectar com essa criança. Quando a gente fala dela, e se vocês agora estão ouvindo esse vídeo, estão observando, fazem, puxa, acho que eu tenho essa criança dentro de mim. Então já é um processo de início de cura. Olha que lindo isso daí, que fantástico. Já é, porque vocês já estão conseguindo olhar. E esse pedaço aqui sabe que está sendo visto. Sabe que está sendo visto. Então sabe que pode ser cuidado. E sabe que pode ser curado. E sabe que pode ficar tranquilo, sem precisar o tempo todo ficar a serviço de uma sobrevivência. Já tem quem cuida. Já tem quem cuida. Olha que fantástico. E eu vou ampliar aqui mais um ponto aqui. Vocês acham que é só para confundir mais a cabeça de vocês? Confundir não. Vou dar mais esclarecimento. Vocês acham que é só esse ambiente que a pessoa tem ali no início da vida, ou no meio da vida, que pode ocasionar esse tipo de mecanismo de sobrevivência? Então eu vou contar uma outra coisa que é como se fosse uma assombração, mas é uma entidade, existe e funciona como uma cripta que abre assim e fica assombrando a pessoa. Então eu vou contar para vocês. Imaginem vocês que o seu bisavô, não vou nem falar avô, o seu bisavô passou, vou dar um exemplo aí, passou por uma guerra. Só que esse bisavô, ele era pequenininho. E esse bisavô,
ele perdeu os pais. Estou criando uma história estapafúrdia, mas a gente tem muitas histórias, e bem diferentes dessa que eu vou contar, mas o que eu estou falando é sobre histórias transgeracionais, que passam de família em família, só que o clima emocional ele vai perdurando, enquanto alguém não desperta e resolve essa questão. Então vamos dizer que o seu bisavô, ele passou pela guerra e perdeu os pais, pequenininho. Ele perdeu pequenininho, só que ele passou pelo terror, ouviu bombas, teve uma catástrofe onde todos se perderam e ele sobreviveu. Ele sobreviveu, só que sobreviveu no maior desamparo. E aí ele foi entregue para um, foi entregue para outro, passou por um navio e outras pessoas foram cuidando dele, quase que ele morre. E aí ele chega aqui no Brasil, como tantos chegaram no Brasil. E ele passou fome, ele tinha 6 anos de idade, 5, 6, 7 anos de idade. E ele passou muita fome no navio. E ele teve a consciência dessa perda, dessa guerra, de tudo que ele passou. Ele foi perseguido também. E por N motivos. N motivos, questões raciais, questões políticas, seja o que for. Ele chega aqui no Brasil com a memória do desamparo, com a memória da fome. Aí a gente vai para 2 caminhos bifurcados. Por isso que eu falo simbolismos, pessoal. Os simbolismos são diversos, vale uma pesquisa e para cada pessoa é algo. Então vamos dizer que ele vai para 2 caminhos e ele tem 2 filhos. Um filho assalta a geladeira e o outro é um codependente. Olha que interessante. E aí esses filhos têm mais filhos, quer dizer, a questão emocional não foi resolvida. Então existe uma fome que é avassaladora a ponto de alguém ter que ir de madrugada roubar a comida da geladeira, por exemplo. E aí é um outro simbolismo. E quem é que faz a criança? A criança do bisavô. Não deixou de fazer porque não foi curado. E essa sensação emocional vai passando de pai para filho, sem que a gente saiba que essas sensações emocionais, elas vão transmigrando de geração para geração. E aí tem uma outra pessoa ali que fala assim, não, eu vou ser muito bonzinho. O bisavô pensou nisso, porque assim eu não morro aqui. Eles estão matando todo mundo, eu vou falar, eu nem vou falar que eu tenho fome, eu nem vou falar, eu vou ficar bonzinho, eu vou fazer de tudo. E aí quem que fica assim? O neto, o bisneto, o tataraneto. Isso é a questão do vínculo transgeracional. O que acontece enquanto a pessoa não desperta. Então, o que eu quero contar para vocês é que todas essas histórias que nós vivemos, os cenários de vida que nós vivemos, têm simbolismos fantásticos e fantasmagóricos. Olha isso. E por isso que eu sempre falo, quanto mais despertos, melhor. Olha a qualidade de vida que a gente pode ter quando a gente desperta, quando a gente resolve nossas questões. Você deixa de ser sonambúlico e você pode ter a vida que é sua e não viver uma vida do seu avô, do seu tataravô. Você pode efetivamente viver quem você é. Às vezes você toma uma atitude que nem é sua, é comandada por um processo inconsciente de um clima familiar. E isso que eu nem estou abrindo aqui para situações maiores, não é mais interessantes, mas assim, são mais... tem muitas histórias transgeracionais onde as pessoas vivem os simbolismos e não sabem. Aliás, eu vou dar uma ideia de um filme que é muito legal e ele fala sobre essa questão transgeracional, Uma Vida Iluminada. Anotem, Uma Vida Iluminada, é muito legal. E esse filme mostra como a gente carrega os simbolismos, como as histórias são ocultas. É um filme que ele apesar de ser uma história complexa, ele é leve, ele é engraçado. E ele é do Jonathan Safran. Ele vale muito, muito a pena de assistir para todas as pessoas, porque todos nós temos questões transgeracionais.
Aqui tem uma pergunta. Como se limpa isso? Eu trabalho com EMDR. EMDR faz um reprocessamento cerebral, a gente faz movimento ocular de um lado para o outro, que é o que acontece mecanicamente quando nós sonhamos. E nos sonhos a gente faz esse reprocessamento de questões emocionais de vida. O filme É Uma Vida Iluminada, é esse mesmo, Renata está colocando aí. E esse reprocessamento a gente faz voluntariamente no EMDR e com questões que estão nos perturbando, e o nosso cérebro, por associação, ele vai levando a todos os eventos, sensações e pensamentos que estão vinculados ao tema que está sendo tratado. E também, por que dá certo isso daí? Porque nós estamos fadados à sobrevivência. Se a gente se corta, a gente vai cicatrizar, está no nosso DNA. Esses mecanismos de defesa são mecanismos para a sobrevivência da nossa máquina biológica, mas no momento onde a gente não tinha muitos recursos. A gente vai ficando mais adulto, às vezes a gente volta para consertar o hardware, não é? Então, eu sempre falo para os meus pacientes, eu brinco que eles vieram não na terapia, que é na terapia, claro, mas eles vieram no mecânico, porque nós vamos trabalhar neurologicamente outras redes neurológicas diferentes. A gente vai criar, assim, entre aspas, musculatura em outra rede neurológica mais saudável do que naquelas redes viciadas transgeracionais ou não, ou que são do início da sua vida ou de um momento da sua vida. Então, é isso, pessoal. É EMDR, não é MDR. Então, vocês podem fazer pelo EMDR, pelo Brain Spotting, que eu amo também, que é o ponto no cérebro, onde você reprocessa por som bilateral, por outras formas de reprocessamento, que não dá para explicar totalmente aqui. E dá para fazer esse tipo de viagem da consciência, se você quiser fazer um processo, inclusive, de meditação, focar na tua emoção, nos teus pensamentos, você pode também fazer uma tentativa de fazer isso você por você mesmo. Agora, com o terapeuta é muito legal porque a gente faz os entrelaçamentos, a gente realmente o bom terapeuta vai estar em conexão real, que é o que as pessoas mais precisam com o paciente, independente de ser online ou não, existe a conexão, e também porque existe as intervenções certas para dar o entrelaçamento da cognição para essa rede neurológica viciada num tipo de comportamento, ela mudar para um comportamento saudável, para onde você fica, você pode ficar de uma maneira que é muito mais confortante, né, para a atualidade da pessoa. É isso. Então, Suzana querida, estou vendo agora as pessoas aqui. Então, eu acho que para hoje tem essa explicação. Vocês podem resgatar a energia vital de vocês fazendo esse tipo de trabalho, buscando em vocês, porque vocês concordam que se vocês estão com uma questão e essa questão vocês estão com a energia totalmente ligada nessa questão emocional, na hora que desprende essa energia vital que a gente tem, ela vai para outras áreas do corpo. Ela vai para outras percepções. Inclusive, eu tenho relatos de pacientes que conseguiram falar assim, gente, parecia que eu tinha um véu e de repente saiu, até as cores eu estou vendo com mais força, as sensações, as emoções eu estou sentindo melhor, porque estava tudo direcionado para um centro e era um centro de sobrevivência. Então a nossa energia fica lá. E você fica o tempo todo nesse modo de sobrevivência. Quando você sabe que você pode relaxar e criar outras coisas na sua vida e não só ficar à mercê de questões mal resolvidas, essa energia vital vai para a tua criatividade, para o prazer de existir em várias e várias áreas que a gente tem. Nessa brevíssima passagem que a gente tem por aqui nesse planeta. É isso?
Thaís, um super beijo. Rúbia. Então, é essa que é a minha mensagem, com muito carinho, com muito amor para todos vocês. Nós todos estamos no mesmo barco, na mesma jornada, e vocês vejam, sem distinção nenhuma, não existe distinção, nós todos estamos nessa espaçonave, nesse barco, nesse tempo, nesse espaço terra, somos todos um mesmo. Então que nós possamos todos nós ajudar aos outros. Então um super beijo para vocês e semana que vem desejo que tenha um tema bem legal para vocês. Se vocês quiserem me dar alguma sugestão de alguma questão para vocês se trabalharem, eu estou, na medida do possível, eu vou estar aqui para vocês, como sempre, e por vocês. Um beijo.